Eu creio no poder de Deus. Aleluia. De nada, ele falou. Ele falou de nada. Ele falou obrigado, Jesus. Ele falou de nada. Porque nós somos representantes de Cristo na terra, não somos? Então, se você é embaixador, você representa o céu. Então, olha para a pessoa do lado e fala: sua bênção já foi liberada. Fala, eu falo como embaixador para você falar. Eu te libero para receber todas as tuas bênçãos. Amém? Crê nisso? Glória a Deus. Nós estamos aí, né? Numa santa ceia. E por isso o tema é resgatando o que é nosso. Diga: hoje eu resgato o que é meu. Tem pessoas que nem se percebem, nem se atêm, que ele já é um escolhido, um separado, alguém especial nas mãos de Deus. Porque nós acreditamos que o mundo físico é regido pelo mundo espiritual. Tem pessoas que pensam que é o contrário, que se ele não for na igreja nada vai acontecer, que se ele não for trabalhar nada vai acontecer. Fica tranquilo, meu irmão, quem controla tudo é o Senhor. Então, se tudo está no controle dele, basta você andar debaixo da palavra dele, né? Nós temos aí acontecendo coisas no mundo terríveis. Diz aí que o mundo jaz no maligno e tantas coisas estão atacando, atingindo, ferindo as pessoas, mas é porque elas estão vivendo e estão acreditando, estão gastando o seu tempo para viver como o mundo quer que elas vivam. O dia que o povo entender que ele deveria viver como Deus quer que ele viva, ele vai receber as promessas de Deus na sua vida. E quando eu vou lá em Gênesis, a palavra diz que Deus disse para o homem que ele dominasse sobre a... Isso está acontecendo? Não, a terra está dominando sobre ele, as coisas físicas estão dominando sobre ele. Ele está aqui como um embaixador de Deus, mas ele não vive como embaixador, ele vive como um mendigo. E é esse o problema maior das nossas vidas, porque nós vivemos muito mais do ei você aí, me dá um dinheiro aí, ei você aí, me dá uma ajuda aí, do que realmente acreditando no que Deus tem para nós, do que buscando no Senhor a resposta que nós precisamos. E aí que as coisas começam a mudar, quando a gente começar a mudar a nossa perspectiva de visão. Nossa perspectiva precisa mudar. Por isso Jesus, que é espiritual, desceu na terra para que pudéssemos entender e receber a salvação que vai muito além das coisas físicas. É por isso que a gente toma a Santa Ceia, para lembrar que existe um controle espiritual sobre a nossa salvação, que existe uma porta de entrada na presença do Deus Todo-Poderoso, que existe uma continuidade de vida que não para quando essa carne fica velha, quando a gente sofre algum acidente ou incidente, e aí a gente parece que morre, mas diz que não morre. Nós continuamos com a vida eterna, não com esse corpo corruptível, mas com aquele que é incorruptível, que nós vamos receber. Então precisa abrir o nosso coração. Nós aprendemos que com Cristo temos a vida eterna, aquela que não se acaba quando a carne se acaba, e sabemos que o diabo tem lutado para bloquear, destruir o projeto de Deus para com os seres humanos. Uma das coisas que ele luta constantemente é para colocar dúvida, medo, apreensão, raiva, ódio, amargura, orgulho, um para com os outros. Já reparou nisso? Que a parte difícil, a pessoa começa a ficar magoada, ela quer atingir a outra pessoa, até, vamos dizer assim, inconscientemente, né? Quando alguém faz alguma coisa de ruim para você, você até sonha que está batendo nele, até sonha que você está matando ele, por quê? Porque nós aprendemos na nossa vida que as coisas funcionam assim. Quando alguém te fizer mal, você vai lá e devolve o mal. Foi assim que Jesus ensinou? O que ele falou? Se derem uma na sua face, você faz o quê? Da outra lado. E se tiver que perdoar, quantas vezes eu vou perdoar? 7? 70 vezes 7. Você percebe como as coisas do mundo e as coisas de Deus são diferentes?
Mas apóstolo, senhor, desculpa, mas não dá para aguentar. Não dá para aguentar. Exatamente porque nós fomos criados no meio dessa dependência de respostas, de consequência, de atingir. Fica tranquilo. Para isso você tem um Deus todo-poderoso, que te protege, te defende, e se for necessário, bloqueia o inimigo. Não vai deixar você ser atingido. Só que para isso eu preciso mudar primeiro o meu coração, a minha forma de ver. No passado, né, os filhos obedeciam o pai, e precisava o pai ficar falando muito? Bastava quando o pai olhava, o filho, opa, não foi legal, eu já sei que meu pai não se agradou. Quando o papai e a mamãe estavam conversando com outro adulto, a criança chegava lá e começava a chacoalhar a perna do pai. Eu falava, pai. Por que não? Porque aquilo tinha uma instrução, havia um ensinamento, e o ensinamento criava o quê? Limites. E quando os ensinamentos criavam limites, a criança crescia dentro de ensinamento de limites, e ela ia aprendendo que isso não se faz, e não se faz. Quando ele se tornava um adulto, ele se tornava um adulto com limites. E hoje, os jovens, os adultos estão com limites? De quem será que é essa culpa? É o diabo é terrível. Hoje, os pais vão nas reuniões de alunos dos filhos e se preocupam em perguntar: como está o meu filho? Quando minha mãe ia nas reuniões assim de pais e mestres, que falava lá, né, aquela coisa, eu ficava assim, ela vai perguntar. E os professores falavam, e o que acontecia com a gente? Umas bolachas, castigo. Se a coisa era muito grave, assim, tá, não pode bater na criança. Por isso nós temos tantos bandidos aí fora hoje, sem limites, sem controle. As pessoas começam a tomar atitudes que ultrapassam todos os limites, né? Você pode fazer muitas coisas, desde que não traga prejuízo ou dificuldade para as outras pessoas, e isso também fica difícil. Então nós começamos a entender como era lá atrás na Bíblia. Vamos voltar para o espiritual, como era no espiritual. Um dia Deus manda que façam lá um altarzinho com 12 pedras, cada um da tribo levaria uma pedra e deixaria lá no lado do Jordão, para que toda vez que passassem por lá, perguntassem o que é isso, e eles explicariam. Foi quando Deus secou o Jordão, todos passamos em seco e recebemos uma vitória. Era uma maneira de gravar no coração deles o tamanho do poder de Deus que operava por eles. Até hoje, se você for para Israel, você vai reparar que no sabá deles, lá no Shabá, eles têm lá um momento que eles reúnem as famílias, os judeus. Muitos deles, por a família ser grande, eles reúnem em hotéis. Por isso que nós acabamos vendo de perto, porque nós estávamos num hotel hospedado, que eu estava viajando lá, e de repente nós vimos aquele monte de pessoas com aquele chapéu, aquelas coisas entrando lá num salão, e a gente quis ir lá para ver, e aí o pessoal da recepção avisou: não pode, eles estão ali. O mais velho da família vai ministrar a família, vai lembrar, né, daquilo que estava acontecendo. Naqueles dias era a festa dos tabernáculos. Então o mais velho ia contar o tempo que eles viveram no deserto, em barracas que não tinham teto, mas não chovia na cabeça deles, tempestade nenhuma chegou neles. Então o tempo que eles passaram lá, então a pessoa mais velha da casa é aquela que vai ministrar. Eu vou ficar ouvindo um velho falar? Pergunta para o irmão do lado: você ia ficar perdendo tempo com um cara de 70, 80, 90 anos falando? Você ia falar, pô, o cara até boca mole, o cara... Não, meu irmão, ele é a representação da autoridade de Deus naquele lugar. Ninguém vai reclamar porcaria nenhuma, todo mundo fica calado, quietinho, ouve até terminar a explanação, até terminar, e eles cantam, fazem tudo que tem que fazer, aí comem muito. Ninguém fica assim: ei, ele vai continuar falando até que hora? Ah, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar uma saidinha, vou no banheiro e não volto mais.
porque o pai não vai deixar o filho fazer isso. Mas o filho, quando crescer, vai entender que é assim. Você vai lá fomos no Muro das Lamentações, e tinha lá um homem com 2 crianças pequenas. Eu acho que um tinha mais ou menos uns 3 anos, o outro no máximo 5, o pai com a testa no Muro das Lamentações orando, e as crianças embaixo com a testa no muro. Eu nem sei se eles estavam orando ou não estavam orando, mas a testa estava no muro. O que o pai estava ensinando? Aqui nós adoramos a Deus, e você não é melhor que ninguém, bota a sua testa aí, vamos adorar a Deus. Quando você entende isso, você entende que aquele pequeno jovem vai crescer com uma dedicação à orientação que ele recebeu. E nós estamos precisando acordar. Fala, nós precisamos acordar. Você não ensina o seu filho com 18 anos. Você não ensina lá o seu filho com 16 anos. Filho, filha, né? Tanto faz. Você não ensina com 10 anos. Você ensina ele desde que ele está no ventre. Você ora para que Deus abençoe. Você já prenuncia a glória de Deus na vida dele. Você já entrega ele para o Espírito Santo. Mas apóstolo, ele nem saiu de lá. Não saiu, mas já está cheio do Espírito Santo. Já vai receber uma porção especial da manifestação do Espírito de Deus. Com isso você começa a formatar o espírito dele, a alma dele, e preparar para quando ele sair de lá, ele começar a receber. Vai orar? Ore perto dele. Mas é uma criança, mas ele sabe, quando você está orando, ele sente a diferença. Mesmo que você ache que não, pode ficar tranquilo que existe essa verdade. Ou não é fato que quando o papai fala perto da barriga da mãe, a criança se movimenta? Ou não é fato que assim que a criança nasce, pode tirar ela da barriga, coloca ela encostada no rosto da mãe e a criança acalma? Por que isso acontece? Porque há uma declaração de Deus, que os pais são zeladores dos filhos. E se você pegar um prédio de apartamento e tirar o zelador de lá e deixar o prédio ao Deus dará, o que vai acontecer? Já já as paredes estão riscadas, já já o próprio elevador está danificado, já já tem gente fazendo coisa que não deve nos corredores, porque falta um zelador. Então nossa parte é começar a mudar e moldar aquilo que Deus colocou para nós, né? Nós temos uma escada, nós temos degraus para subir, e o Senhor tem projetos de maravilhas para colocar nas nossas mãos, né? Nós estamos precisando entender que Ele quer que a palavra dEle se renove a cada manhã. Todo dia vem uma novidade de vida para a tua casa, para a tua família, e esse tem que ser o ensinamento para os nossos filhos, que Deus não é estático, Deus não é aquele que está pendurado naquele crucifixo em cima da cama, Deus não é aquele que simplesmente é aquela Bíblia aberta em cima do móvel. O Senhor é aquele que está com você de manhã, de tarde, de noite, para te livrar, para te guardar. E toda vez que você começa a colocar coisas erradas no lugar de Deus, você perde a intimidade com Deus. Então isso precisa entrar dentro do nosso coração. Eu estava comentando ainda, não lembro com quem, mas esses dias agora, que meu pai, ele tinha o hábito de ficar esperando eu e a minha pastora Nilza, minha irmã, chegar. E ele ficava lá, e a gente ia para a faculdade, eu passava da minha faculdade, ia buscar ela na dela, lá na Metodista. Aí chegava em casa, aí a luz estava apagada, a gente falava assim: hoje o papai está dormindo. Só que quando a gente abria a porta, ele saía do quarto. Parece que era um... Ele ouvia o barulhinho, plá, saía do quarto. E já vinha com a Bíblia dele, ele era católico, ele vinha com a Bíblia dele embaixo do braço. Falou, aí ele vai pegar. Não dava outra, ele mandava ler, e dava para o outro e falava assim: diga o que você entendeu do que ele leu. Aí ele dava umas corrigidas na gente, uma ajeitada, fazia uma oração e falava: vamos dormir porque amanhã é o outro dia. No outro dia a gente chegava de novo, irmão, na ponta do pé. Eu punha o carro na garagem e descia assim. Quando eu abria a porta, ele plá, abria a porta do quarto. Já estava ele de novo lá. Vamos orar. Somos em 4 irmãos em casa. Esses 2 receberam uma semeadura, se tornaram pastores. Os outros 2 até hoje não se converteram. Talvez você fale assim: mas o que aconteceu?
tudo que você semear, isto também você colherá. Os outros dois ele não conseguiu semear, porque o mais velho era muito artista, muito agitado, estava sempre fazendo arte, às vezes nem voltava para casa, então há pouco tinha como conversar com ele. E o outro morava no Rio Grande do Sul, porque foi transferido para o banco lá, e não tinha contato com meu pai. Mas esses dois, que o senhor Ari conseguiu pegar para dar uma semeada, alcançou o objetivo. E é isso que nós precisamos entender. Talvez ele não sabia até onde isso ia, mas uma semente, quando você coloca embaixo da terra, diz que ela morre para poder frutificar, ela morre para poder gerar uma nova planta. E as sementes que você está colocando hoje, talvez você não acredite, mas elas vão germinar. Talvez você não saiba como, mas elas vão germinar. Minha mãe não me viu, pastor. Minha mãe não me viu numa igreja evangélica, ela morreu antes. Quando eu estava começando a querer ir, ela faleceu. Mas meu pai viu. E ele falava: filho, por que você foi para a igreja evangélica e não foi para a igreja católica? Ele queria saber. Eu falei: pai, na verdade, eu fui para onde Deus me encaminhou de uma forma. Fui para Santo André, eu morava em São Bernardo, trabalhava em São Paulo, fui parar numa igreja de Santo André. Eu falei: Deus me encaminhou para o lugar que eu mais precisava ser tratado, vamos dizer assim. Porque muitas vezes a gente pensa que nós vamos escolher, mas Deus escolhe para nós o pastor, escolhe para nós líderes, escolhe para nós a igreja. Sabe por quê? Porque cada um de nós tem uma característica, e às vezes a gente precisa ser lapidado. Lapidado quer dizer ser o quê? Desbastado, ser o quê? Preparado, para ter o quê? O valor. Um diamante não lapidado tem um valor, um diamante lapidado tem um valor 20 vezes maior. Quando eu cheguei nessa igreja, ela era humilde. Quando eu cheguei nessa igreja, em pouco tempo eu estava como diácono, eu já ajudava, mas quiseram colocar como diácono, mas eu nunca carreguei tanta cadeira, eu nunca lavei tanto banheiro, eu nunca enchi tanto batistério, nunca, sabe, essas coisas, que tudo aquilo que eu nunca fiz na vida, eu estava acostumado a mandar. E Deus falou assim: chegou a hora de você se entregar, chegou a hora de você mudar o seu perfil agora. Então uma pessoa que tinha lá quarto ano ou quarta série, mandando num cara que tinha faculdade e etc. Aí você fala assim: o que aconteceu? Deus falou assim: Moisés, mora no palácio. Morou? Gostou? Tá bom, agora você vai morar lá com Jetro, lá no meio do nada. Mas por que isso? Porque depois ele ia pegar Moisés e colocar para tirar o povo do Egito e levar o povo a Canaã. Ele precisava mostrar para ele uma vida forte, um preparo, estudo, mas depois precisava mostrar para ele como é que se cuida de ovelhas, como é que é quebrantamento. E nós só podemos entender isso quando nós começarmos a ser orientados para isso, ensinados para isso, preparados para isso, movidos para isso. E você, como papai e mamãe, tem essa dignidade, essa representação, né? Nós não estamos falando aqui, né, de viver simplesmente, nós estamos falando de viver e reinar com Cristo. Estamos falando aqui de algo muito mais forte do que uma faculdade de qualquer tranqueira, de qualquer nível, porque a gente pode falar da advocacia, ou pode falar da medicina, ou pode falar de qualquer coisa que quiser, engenharia, ou pode falar o que você quiser. Mas eu já vi muito pastor com pouca cultura não ser médico, mas curar pessoas através da oração. Eu já vi muito pastor não ser advogado, mas quando orar, aquilo que estava no fórum parado foi liberado. E aí nós entendemos que nossa função não é ter poder, mas é representar o poder de Deus na terra. Essa é a nossa função, porque nós não temos poder, mas quem nos envia tem. Por isso nós somos enviados debaixo do poder de Deus para fazer coisas tremendas, né? Isso é muito importante. O maior desejo de Satanás é roubar a sabedoria que os seres humanos recebem quando buscam a Deus. Diga: a sabedoria vem de Deus.
A maior sabedoria não vem das faculdades, não vem das pessoas aí que dão curso. A maior sabedoria vem de Deus. Só para você lembrar de Salomão, você já entende o mistério, né? Provérbios 4:4 fala assim: e ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive, quer dizer, e tenha vida. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, quer dizer, não deixe a sabedoria para lá, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Exalta, e ela te exaltará. Abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Aleluia! Quer dizer, a sabedoria faz você entender o que presta no mundo, o que não presta no mundo, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Mas qual sabedoria? A sabedoria que vem de Deus, porque ela te dá uma visão muito mais profunda. Nós temos visto as pessoas aceitando o pecado como algo importante para as suas vidas, né? Eles aceitam o pecado como fazendo deles melhores. Então, uma das coisas, às vezes em nome da paz, eles aceitam o pecado em nome da paz. Penso que ninguém mais será oprimido ou sofrerá por desejar algo que não tenha. Ainda dizem que a religião é um problema porque as pessoas se sentem constrangidas por não poderem fazer coisas consideradas erradas na terra e também no céu. Então, em nome da paz, as pessoas começam a criar satisfação para a sua carne, satisfação, e eles começam inclusive a se levantar. Atualmente, se olhar no mundo inteiro, eles estão se levantando contra a religião. Mas por que eles se levantam contra a religião? Porque isso inibe eles daquilo que eles querem fazer com liberdade. Eles querem pecar com liberdade, eles querem fazer coisas erradas com liberdade. E aí vem a palavra de Deus. Se você pegar os 10 mandamentos, já dá uma quebrada geral. E aí você fala assim: o que está acontecendo? Está acontecendo exatamente isso, que o que é errado, mas quando você faz algo errado sem saber que é errado, ignorantemente, tudo bem, não te constrange. Mas fala a verdade, quando você está indo lá, vai pegar alguma coisa que não é sua, rapidamente você pega e sai. Por que a pessoa pega e sai? Porque ele sabe que fez uma coisa errada, que ele roubou. Quando ele vai trair a sua mulher ou trair o seu marido, ele não anda nos lugares públicos facilmente. Ele procura ir num lugar escondido. Por quê? Porque ele sabe que está fazendo alguma coisa errada. E é isso que hoje, no mundo, as pessoas estão procurando. Não, nós precisamos ter paz. Que paz é essa? A única verdadeira paz é Jesus Cristo. Quando você tocar Ele na sua vida como parte principal, todo o restante será minimizado, será diminuído e não vai atingir. Às vezes, também em nome da felicidade, buscam fortalecimento nas dependências químicas, nos diz respeito às normas de convívio com as outras pessoas. Quantas pessoas usam as drogas para se sentir mais aliviados, mais light, coisa do tipo, uma felicidade que é momentânea, é passageira e normalmente rouba a família, tira a paz das pessoas, às vezes em nome de uma satisfação física, ser potente, ser viril, faço o que eu quero, com quem eu quero, quando eu quero. Ainda tem algumas mulheres que dizem: meu corpo, minhas regras. Já ouviram isso? Isso é em nome de uma satisfação física, de orgulho carnal, humano, porque a grande verdade não é que não exista um problema, mas todo mundo está esquecendo de olhar a geração do problema, o que é que está gerando este problema. E muitas coisas estão acontecendo, porque antigamente quando a gente falava de alguém que se tornava homossexual, alguma coisa, falava assim: não, ele foi abusado. Mas hoje tem um monte de gente que não é abusado e teve esse problema. E aí um dia aconteceu que eu fui no médico, cheguei no médico, o médico falou para mim assim: Marcos, o que você toma de manhã?
E eu falei, eu tomo de manhã Ades, aquele que é de soja, porque como eu tenho diabetes, tem um lá que é 0, aquilo, ele falou, não faça mais isso. Não faço? Por quê? Ele falou, porque tem muito hormônio feminino e isso vai atrapalhar você, apesar de você já ser um homem, já ter filho, já ter tudo, se fosse um jovem seria muito, muito, muito pior. Você acha que eu sabia disso? Eu comprava de caixas, tomava aquilo que nem água, e eu estava prejudicando a minha saúde. Quantos jovens desses que estão tendo problema lá fora, estão prejudicando a sua saúde, mudando a sua estrutura hormonal, através de alimentos errados? E agora? Eu não estou falando que eu inventei isso, o médico me proibiu, ele me disse, não faça mais isso, um médico. Então eu começo a ver quantas coisas estão acontecendo, e estão levando as pessoas a se perderem. Antigamente você tinha ensinamentos, uma criança pequena em casa, a menina brincava de mamãe, diz que tinha um papai e tinha uma visão de família, e quando ela crescia com uma visão de família. E hoje? Distorceu-se tudo. E hoje já a família pode ser qualquer coisa. Outro dia tinha uma pessoa na internet defendendo, uma família também pode ser uma mulher casar com um cachorro. É verdade. A relação sexual já estava acontecendo com o cachorro. Então por que não ser uma família? Porque se chama bestialidade, e isso não te dá a chance de entrar no reino de Deus. Mas quando Deus já não é mais ninguém na minha vida, o que eu espero? Que eu não vá entrar no céu? É por isso que as pessoas estão lutando tanto contra a Bíblia, porque ela era um parâmetro, ela era uma bússola, ela era uma luz, um farol, para que as pessoas tivessem uma direção. E qual é a luta hoje? Tirar toda a direção, trazer conturbação, perder a direção, e aí tudo pode, tudo faz e tudo bem. Só que a Bíblia mudou? E agora? Quer dizer que todos aqueles que andarem diferente disso não entrarão no reino dos céus. Não, mas baixaram uma lei agora, que a lei diz, a lei pode dizer o que ela quiser, no céu manda Deus. Entendeu? Então, você pode prender o pastor? Você pode. Você pode prender alguém que fala igual? Pode. Você pode fazer, pode tudo. Mas você nunca vai conseguir mandar no céu. Esses senhores tão filósofos e tal, nunca vão mandar no céu, porque eles não têm nem capacidade, nem preparo para isso. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos, por quê? Porque tudo isso que eu estou falando para vocês está acontecendo, vai piorar do jeito que está sendo feito. Hoje entrou um governo totalmente desgoverno, ou seja, quanto mais bagunça, melhor será, e isso vai trazer consequências terríveis para os nossos filhos, para os nossos netos, e isso, infelizmente, não dá para mudar, mas dá para fazer uma coisa: nós ensinarmos os nossos filhos a verdade que a Bíblia diz. O que está na palavra de Deus, eles precisam saber. Por quê? Porque eles podem não aceitar todo esse vômito jogado sobre eles. Eles podem não aceitar. Quando? Quando eles entenderem o que está acontecendo. Quando eles puderem, entender que os constrangimentos de família, as dificuldades que existem, elas não são, vamos dizer assim, o suficiente para me levar para o buraco. Não são o suficiente para que a gente possa ir além. Quando a gente entende isso, a gente começa a entender que o progressismo, que é tão progressismo cego que estão hoje colocando, ele tem a base dele na destruição da família. Mas por que destruição da família? Porque pensa bem, amado, vamos falar, um país é feito de estados, de municípios, de bairros, de casas, e lá dentro tem o quê? Pessoas. Essas pessoas juntas compõem uma família. Se você quiser destruir um país, destrua uma família, porque quando você destrói as famílias, você tira toda a capacidade de um país, toda a capacidade. Ninguém mais vai avaliar, os pais não serão mais respeitados, os filhos terão abuso. Vamos falar de Venezuela.
Outro dia eu estava lendo sobre isso. Ela era o país mais rico da América Latina. Mais o quê? Como é que se tornou aquilo que se tornou? Perdeu-se a direção. Entrou uma visão totalmente distorcida e levou eles a perder a visão da realidade. E tem mais, amado. Eles ainda têm ali embaixo deles uma quantidade extraordinária de petróleo, mas não vão tirar, porque se tirar, vai progredir, e o negócio é não progredir para poder dominar. E é essas coisas que a gente precisa entender. E eu não estou querendo falar da coisa física, eu estou querendo falar da coisa espiritual. Por quê? Porque quando você submete o ser humano à visão do mundo, você tira o ser humano da visão de Deus. Você tira ele. Eu tive amigos em Cuba que foram presos, pastores, porque começaram a pregar transformação, restauração, libertação, e acabaram sendo convidados a se retirar do país de uma forma, sabe, algemados, etc, e botar, e acabou, etc. Aí você fala assim: o que aconteceu? O que está acontecendo? O que Deus quer é fazer do homem um filho com direito à herança. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus tem as melhores condições de saúde, restauração, fortalecimento, preparo, estabelecimento. Mas o diabo veio para roubar, matar, mas ele precisa de pessoas. E essas pessoas servem para isso. Servem para isso. Porque se de repente ajudasse, seria maravilhoso. Se desse imóveis, né, casa para todo mundo, seria maravilhoso. Se desse condição de trabalho para todo mundo, seria maravilhoso. Se desse liberdade de culto para o pessoal aí, fazer as suas orações, seria maravilhoso. Mas a grande verdade é que, se você for à China, você vai ver o que acontece com os cristãos lá. Você vai ver como é fácil alguém ir para a cadeia, como foi uma criança de 2 anos de idade. A família levava, né, a palavra, o pai tinha uma Bíblia, e aí eles prenderam a família toda, e a criança tinha 2 anos, mas foi presa junto, colocaram também na cadeia, e não foi um dia de cadeia. Sabe o que ele recebeu? Prisão perpétua. Uma criança com 2 anos de idade. Você está mentindo? Não, alguém deve ter lido na internet. Alguém leu isso na internet? Entendeu? Isso é o que nós precisamos começar a revogar de uma forma, não é guerra com ele, não, é espiritual. Nós precisamos resgatar o amor a Cristo dentro das nossas casas. Nós precisamos trazer a oração para dentro das nossas famílias. Nós precisamos valorizar tudo que Deus nos deu e que é nosso por direito. Eu sei, o povo sem querer enfiou o pé pelas mãos no Brasil e virou essa bagunça toda, e não vou nem olhar para isso. Eu quero olhar para a manifestação do poder de Deus, trazendo restauração espiritual para o povo brasileiro, sabe? Eu quero ver o povo brasileiro buscando novamente, clamando novamente. Essa é a ideia da maioria dos pastores hoje. Nós não vamos lutar por política, nós vamos lutar por transformação. Lógico que terão alguns políticos que vão trabalhar, com certeza, mas a grande verdade é, para que a mentira, para que o roubo, para que a dilapidação do patrimônio, para que as pessoas não sejam levadas aí a essa situação de perda, porque quando falta comida em casa não é fácil, né, irmão? Mas o que a Bíblia diz, salmista? Sou velho, mas já fui jovem, mas jamais vi o justo ou a sua descendência a mendigar o quê? O pão. Quer dizer que mesmo no meio desse povo podre, errado, tudo dominado, tudo, ainda a palavra de Deus tem força, tem poder, tem capacidade. Eu preciso lembrar disso, que o que Deus tem para nós é nunca mendigar o pão, ou seja, Ele é o teu provedor, é o provedor da tua casa, é o provedor da tua família, mas você tem que fechar a porta para Satanás e abrir a porta para o Deus Todo-Poderoso. E passa pelo quê? Pelos nossos comportamentos. Nós precisamos melhorar isso. O Senhor falou há pouco, e Ele
ensinava-me e dizia: retém as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos e tenha vida. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. É básico. Uma nação é feita de famílias. Nós precisamos entender que nós somos os formadores. Nós somos os zeladores. Então nós precisamos ter um tempo em casa com nossos filhos. Ele precisa ter alguém para se nivelar. Ele precisa ter alguém para reconhecer. Hebreus 4:11 fala: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e da medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar, visto que temos um grande sumo sacerdote. Quem? Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que com nós em tudo foi tentado, mas sem pecados. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Cheguemos, pois, com confiança ao trono. Quer dizer o quê? Você tem que estar convicto que Deus é o Senhor da sua casa, que Deus é o Senhor da sua família, porque aí eu vou alcançar misericórdia, achar graça, favor imerecido, ou seja, salvação, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. É tempo de nós valorizarmos a família. Diga, é tempo da gente valorizar a família. É tempo de nós entendermos o que é a família para Deus. Amado, outro dia o André Valadão falou, ele tem falado muito bem sobre esse assunto, e ele falou assim: há uma hierarquia no céu, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele começa a mostrar o quanto Deus olha para a visão de família, para a continuidade, para a proteção, para a prosperidade, para a realização, e Ele tem isso como algo especial para nós. É tempo de assumirmos o que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo tem nos ensinado. Nossos filhos precisam se espelhar em nós, papais e mamães. Em quem seu filho se espelha? No Bob Esponja. Sim ou não? Fala a verdade. É uma das coisas mais comuns que a gente vê, é o pessoal colocar as crianças, para não ter muito tempo de ficar olhando o que eles fazem, deixa eles assistir a televisão. Só que quando assiste uma vez, é uma vez, duas é duas, 10 é 10, 100 é 100, só que formou a visão dele. E alguns desenhos aí estão tomando lugares errados. Alguns personagens estão levando crianças a tomarem posições erradas. No passado, muito no passado aí, quando havia mais super-homem, mais essas coisas, teve criança que pulou da janela do 3º andar, achando que ia sair voando. Vocês nunca viram isso? E morreu. Mas por quê? Porque na mente dela foi formada uma idade, uma visão errada, e ele, com a visão errada, acreditou naquilo e pulou. Hoje nós temos as crianças sendo envolvidas, temos os jovens nos videogames aí, às vezes parecendo babacas, totalmente selados. E aí de repente, quando você olha, você fala assim: entraram no cinema e metralharam alguém, foram numa escola e atiraram em pessoas, foram não sei aonde e fizeram isso. O que está acontecendo? O que você acha que está acontecendo? Aquilo está moldando a mente das pessoas. No videogame alguém morre? Não, ele tem outras vidas, e se acabar o jogo, você aperta o botãozinho e começa de novo. E na vida humana normal? Você der o tiro em alguém, ele morre?
Pois é, mas tem gente que ainda acha que vai lá e vai atirar em todo mundo e depois para, e não tem como. Só que nós estamos colocando eles, infelizmente, as crianças, os jovens, adolescentes, estão ficando na frente desse tipo de jogo e se tornando, né? Como é que eu vou dizer? Bitolados numa coisa. Não, apóstolo? Sim, querido, sim. Muitos não entendem o que estão falando lá. Eu lembro um dia que um rapaz trouxe, estava explicando, ele falou assim: esse jogo tem algumas palavras em inglês, algumas formulações, e o pessoal não presta atenção, mas estava escrito lá: aqui é onde você chega ao mais profundo do inferno. E hoje você vai aprender a comer as entranhas, não sei do que. Será que ele estava fazendo? Sem a criança, sem o adolescente, sem o jovem, sem o adulto saber, ele está sendo condicionado na sua mente a servir ao diabo. Não, apóstolo, é só um joguinho. Para você é só um joguinho. A bispa um dia atendeu uma mãe, eles eram obreiros em outra igreja, e chegou aí e foi pedir ajuda dela. Eu estava junto, e aí começou a conversar, e o menino falou assim, que ele estava ficando muito nervoso, e que ele queria jogar o joguinho. O pai dele era advogado, e precisava usar o micro para poder fazer petições e etc. Só que ele ficava tão nervoso, que ele derrubou o computador no chão, que ele arrancou os fios, que ele fez, porque o pai dele, quando queria usar, ele não queria deixar o pai usar. E aí a bispa foi conversando e perguntou: desde quando você está assim? Ele falou: um dia eu estava jogando e de repente tinha um negócio que nem uma gosma lá dentro do jogo, e do nada ela saiu da televisão e entrou pela minha boca. E aí a bispa falou: peraí, vamos voltar. Começou de novo. Como assim? Não sei. Desde aquele dia, primeiro eu me sinto engasgado, e segundo, eu tenho ódio. Eu tenho ódio do meu pai, ódio da minha mãe. Por isso eu quebrei os 2 computadores, por isso eu fiz isso, por isso eu fiz aquilo, e eu não aceito que eles me deem ordem, porque eles não são ninguém para me dar ordem. Mas o menino era já maduro, ele tinha uns 12, 13 anos de idade, estava assim. Aí oramos, expulsamos, ficamos lá um tempão conversando, expulsando, fizemos isso lá uns 2, 3 dias, e ele voltou ao normal. Amado, esse a gente viu, porque os pais eram obreiros de uma outra igreja, e trouxeram aqui para ser libertos. Mas quantos a gente não tem visto? Quantos estão aí fora, sendo massacrados por esses jogos, por esse trabalho, e vai piorar. Vai piorar por quê? Porque agora tem a inteligência artificial. A inteligência artificial quer dizer assim, é uma inteligência que vai dominar a mente das pessoas, porque ele não vai só impor, ele vai mostrar direções que satisfazem o seu entendimento. Então por isso você vai ter que ser um pouquinho mais papai, um pouquinho mais mamãe do que você é. Você vai ter que prestar um pouco mais atenção naquilo que vão lançar contra os teus filhos. Nós precisamos estar preparados para isso. Nossos filhos precisam se espelhar em nós, papai e mamãe. Você precisa estar preparado para negar a si mesmo, para tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Se nem você quer fazer isso, você vai querer que seu filho faça? Você vai querer que ele mude de vida se o pai e a mãe não têm uma vida legal? Se não tem um comportamento legal? Seu filho e sua filha se sentirão honrados de fazer parte desta família de Jesus. Eles vão começar a sentir prazer. Por quê? Porque a primeira coisa, o confronto no mundo é pesado. O confronto do mundo é pesado. Eu já vi pastores falando das dificuldades com seus filhos, mesmo filhos que são ensinados, porque sempre vai vir um amiguinho, vai vir uma amiguinha, vai existir o interesse, por ser o sexo oposto ou não, mas vai existir o interesse da pessoa querer agradar aquela pessoa, e muitas vezes ela pode aceitar o que não deveria aceitar, mas você que é papai e mamãe, vai continuar colocando a semente, para que essa árvore cresça forte, frondosa, preparada, estabelecida, para que ela gere frutos, e esses frutos possam fazer a diferença. Você precisa estar preparado para isso. Seus ensinamentos para com eles devem estar lastreados na palavra de Jesus. Não adianta, amado, você querer colocar neles vamos dizer, a força
tem que colocar o amor de Deus na vida deles. Porque quando eles não estiverem com vocês, eles vão lembrar: Jesus está olhando para mim e por mim, está ligado. Você precisa valorizar o seu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, mostrando que vocês são uma família. Tem gente que fala assim: eu acho que a primeira coisa é a família, depois é a igreja não pode tomar o lugar da família. Amado, eu e a senhora Dona Bispa, nós entendemos isso, sabe como? A minha família vai junto para a igreja, não tem mais problema. Por quê? Porque nós não estamos em casa dizendo quem vai ficar em casa, quem vai sair, não, todos nós vamos juntos. O Felipe começou do zero, mas o Henrique e o Fernando já começaram lá com, acho que há 10 anos, uma coisa assim. Você começa a fazer da igreja não um jugo, mas um prazer. A igreja para eles tem que ser um prazer, alguma coisa eles devem gostar. Eles gostam da multimídia, eles gostam da dança, eles gostam do louvor, eles gostam do instrumento, eles gostam de ajudar em alguma área. Você vai começar a colocá-los para que eles entrem e façam o quê? Relacionamento debaixo da visão de Deus. Isso muda e molda. Você muda a visão deles contra o mundo e molda eles na presença de Deus. Nós precisamos estar preparados não para colocar peso, jugo, mas dar a eles a condição. Eles não precisarão procurar exemplos lá fora, porque terão exemplos melhores dentro da sua própria casa, isto é, em todas as áreas: relacionamento sentimental, familiar, reconhecer o que é prejudicial para ele próprio, para os outros, orientação para aprendizado profissional, o que será que ele tem desejo ou está começando a definir pelas suas características, avaliação política. É boba essa colocação, né? Mas o que tem de jovem em escola sendo usado como bucha de canhão, não é fácil. Tem um monte de jovens sendo ministrados, doutrinados, para entrar numa visão distorcida. Eu vi jovens aí aparecendo na internet: sou a favor do comunismo. Por que você é a favor do comunismo? Porque eu acho que todos têm o direito. O direito de quê? Não sei, mas tem. Você fala: é um jegue ou é um jovem? Você entendeu? Mas só que isso está sendo gritante, está sendo gritante. Vocês já viram quando mostra a USP por dentro? As paredes todas pichadas, as federais todas pichadas, com um monte de bobagem escrita, um monte de coisa, algumas frases de efeito nessa parte. Aí você pergunta para aqueles alunos: quem deu esse celular para você, esse iPhone 14? Papai. E esse carro que você anda? Papai. E a gasolina que põe? Papai. E, irmão, olha como é a doutrinação e a manipulação da mente do jovem. Se acontece mesmo que veio o comunismo, ele não vai ter mais o carro, o celular, não vai ter mais nada. Provavelmente vai comer uma graminha de vez em quando. Por quê? Porque tudo aquilo, eu tenho um cartão de crédito porque papai me deu. Você percebe? A doutrinação é tão forte, tão maquiavélica, tão demoníaca, que está sendo assim: as pessoas vivem de uma maneira, mas apostam na razão contrária. E aí, o que está acontecendo? A manipulação. Pessoas de um coração ruim, pegando jovens que são frágeis, que não têm esse diálogo em casa, e eles ficam perdidos. Eles não sabem o que é uma ditadura, eles não sabem o que é um governo comunista, eles não sabem o que é olhar para a Rússia, olhar para a China, olhar para a Venezuela, olhar para Cuba, olhar para a Coreia do Norte e olhar para tantos outros países. Ele não sabe. O máximo que ele conhece é Suzano e Ribeirão Pires, mais nada. Ele não tem a noção do que está acontecendo lá fora. Ele não tem a noção do que as pessoas estão sofrendo por aí, e que hoje que está gostosinho, eu brigo com meu pai, eu brigo com a minha mãe, vai brigar lá fora para ver o que acontece. Então nós precisamos ir ensinando, não jogar um caminhão na cabeça deles, porque eles não vão nem, eles vão achar que você está querendo fazer pressão, mas é deixar para eles lerem as
verdades que acontecem no mundo. Não estou dizendo para você manipular a mente dele, ao contrário, isso já estão fazendo com ele. Estou dizendo para você ministrá-lo e mostrar para ele fatos, porque falta cultura. Às vezes até nos pais falta cultura, mas você consegue achar na internet e você vai ler e vai perceber que existe sim como explicar para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, para os adultos, o que faz a diferença na vida deles, porque as coisas infelizmente estão sendo colocadas de forma errada e levando as pessoas a perderem muito. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando Jesus disse isso, ele estava dizendo qual era ou o que era a verdade. Ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus senão através dele. Então a verdade subjetiva que estão colocando não é Jesus, não é o que Jesus chamou para acontecer na sua vida, não é o que Jesus prometeu para acontecer na sua vida. Ele diz para você: tome sua cruz e siga-me, vamos lá, vamos pegar nossa vida, vamos amar o próximo. Ele não falou, tem gente que fala assim, mas Jesus era socialista, não era? Não, Jesus não era socialista. Jesus tinha amor no coração, ele não tirava de ninguém para dar para ninguém, ele estava lá e as pessoas entregavam na mão dele e ele distribuía o que ele recebia. É diferente, você nunca vai ver um governo socialista ou comunista que recebe e entrega. Se você for na Rússia, for em qualquer um desses países, você vai ver que eles recebem e se sobrepõem. Eles têm a melhor casa, eles têm o melhor carro, eles têm o melhor tudo. Mas peraí, isso não é capitalismo? Não, lá é socialismo. Mas é o socialismo cultural. Então nós precisamos saber explicar para os nossos filhos. Para quê? Para que eles não sejam subjugados. E não, eu volto a dizer, você pode pegar isso daí na internet. Sua família precisa conhecer o poder que opera através de Jesus, e isto em todas as áreas, porque dizer apenas não pode, não é certo, ou haverá punição, não servirá de motivo para mudança de comportamento. Entendeu? Proibição não pode, não é isso que muda. Vamos pegar uma coisa do mundo, né? Se as pessoas, vamos falar assim, será que elas roubariam, sabendo que tem cadeia, sabendo que tem polícia? Eles roubam. O que você acha? Hoje existe cadeia? Existe polícia? Estadual, municipal, federal e tudo mais? Existe. E ainda roubam assim? Ainda fazem mato, etc. Então quer dizer que a cadeia, quer dizer que a polícia, quer dizer que tudo isso não é uma condicionante para a pessoa não fazer. A mesma coisa não vai acontecer com alguém que está pecando, dizer para ele, você não pode pecar. Quando o ladrão olha para a cadeia, olha para a polícia, olha para tudo isso e rouba, é porque ele acredita que ainda roubar é melhor, mesmo que tenha que ir preso. Ele consegue enxergar nessa podridão algo interessante para ele. Eu ganho mais fazendo isso, o que eu ganharia, sei lá, em um ano eu vou ganhar em um mês. Então ele condiciona isso na sua mente, e ele começa a fazer a coisa chamada de errada, até que de repente chega lá alguém e troca tiro e mata ele, ou qualquer coisa para a cadeia, sei lá, alguma coisa assim. E aí alguém que é da parente, mãe, alguém fala, mas meu filho não era mau. Ele não era mau, mas ele entrou numa condicionante errada. Quando nós saímos da presença de Deus, nós também podemos ter a morte, mas é a morte espiritual. Por isso, nós damos para eles a indicação e a direção daquilo que Deus pode nos dar. Deus me prospera, Deus me cura, Deus me restaura, Deus abençoa o meu casamento, Deus abençoa a minha vida. Eu consigo ter essas coisas todas. E aí? Quando a gente começa a falar de tudo isso que está acontecendo aí fora, a gente não ouve falar de pessoas felizes, a gente ouve falar de pessoas bagunçadas, de pessoas prejudicando pessoas, de às vezes já se tornando alcoólatras, dependentes químicos de outra ordem e etc. Então peraí, tem alguma coisa errada. A única forma de mudar a vida das pessoas é com a verdade, e a verdade é Jesus Cristo. Quando ele amar a Jesus,
quando ele amar a Jesus, quando ele amar o plano da salvação, ele abre mão do homossexualismo, ele abre mão da prostituição, ele abre mão do roubo, ele abre mão da mentira, ele abre mão do engano, ele abre mão de comportamentos que separam ele daquilo que eles amam, Jesus Cristo. E aí a coisa muda. Está faltando isso, infelizmente. As igrejas ficaram muito favoráveis, mas pouco explicativas. Hoje, como disse o missionário aí outro dia, né, o pessoal se preocupa com a cor da igreja, se preocupa com os instrumentos de louvor, se preocupa, mas está faltando a gente se preocupar com a transformação das vidas, porque isso faz com que eles tenham força para dizer não para os coleguinhas da escola, para as pessoas que vão lá e estão falando com os seus filhos de forma errada, levando eles por caminho contrário. Não é pela força, não é pela determinação de violência, é pelo amor que a mudança vai acontecer. Provérbios 12 fala: o justo é um guia para o seu companheiro. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. O justo é aquele que está dentro da justiça de Deus. Quando somos bem orientados em Jesus, temos nossa visão aberta para as coisas maiores. 1 Coríntios 16, 9: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Sempre que abrir uma porta grande, sempre que vier uma boa condição, pode ter certeza, você está ensinando a palavra de Deus, vai vir alguém para tentar tirar a palavra de Deus do seu filho, para tentar bagunçar a sua casa, para tentar colocar coisas erradas, e às vezes alguém que tem parentesco, alguém que está da proximidade. Ele fala: porque uma porta grande e eficaz se me abriu. Quer dizer, há uma bênção grande direcionada para nós, mas há muitos adversários. Agora, o adversário, ele pode ser adversário, mas maior é aquele que está conosco do que tudo que está no mundo. A vitória é nossa, pela promessa que o Senhor fez, então eu não paro na metade. Deus amou cada um de nós de maneira tão especial, que enviou o seu Filho para nos salvar, nos dar a condição de vivermos e vencermos através dos seus ensinamentos. Filipenses 2:9 fala assim, né? 2:11 direto: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Para que toda língua confesse. Para que toda língua confesse. Quando ele fala toda, ele não está separando os endemoniados, não está separando aqueles que não conhecem a Jesus, ele está falando toda língua confesse. Então esse é o poder que está mantido em você, tá bom? Grava isso no seu coração: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A capacitação que Jesus nos dá é para vencermos todas as condições de Satanás com os seus pecados. Você tem autoridade para vencer. Lucas 10:19: e eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Olha para alguém aí e fala para ele assim: Deus está dando poder através de Jesus Cristo para você poder pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, nada vos fará dano algum. Amém? Nós fomos chamados, aleluia, nós fomos chamados e fomos preparados para vencer todos os ataques do diabo em nossa carne. Diga: eu estou preparado para ser vitorioso em Cristo. Se eu dissesse para você que as pessoas não estão sendo mantidas cativas aos comportamentos de Satanás, eu estaria mentindo. Mas algo importante a saber é que Deus é soberano. Diga: Deus é soberano, poderoso, tremendo, glorioso, fiel, justo, verdadeiro, e nunca vai me deixar só. Amém? Tiago 4:7 fala assim, ó: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele...
Mas primeiro ele fala para você se sujeitar, pois, a Deus. Tem gente que diz assim, não, vou resistir ao diabo, e não consegue, acaba sendo levado. Então ninguém conseguiria resistir ao diabo sem estar ligado a Deus. Então a primeira coisa que eu preciso é estar pronto para me sujeitar a Deus. Sujeitar quer dizer o quê? Ficar debaixo da sua orientação, debaixo da sua vontade, debaixo do seu ensinamento, debaixo daquilo que é importante. Por quê? Porque aí sim eu tenho capacidade de resistir ao diabo. Quem conhece a palavra de Deus, sabe que o inimigo vai vir sorrateiramente contra a vida dele. Isso sendo criança, sendo jovem, sendo adolescente, sendo adulto, sendo velho, não importa, ele sabe. Porque a palavra de Deus é muito clara nesse sentido. Então a primeira coisa, eu preciso me sujeitar. A segunda, eu vou ter que resistir. Porque eu estou debaixo da palavra, eu não vou aceitar que amigo meu, que conhecido meu, que parente meu, comece a lançar na minha vida qualquer palavra que não seja de bênção. Porque as maldições não terão espaço, né? Aí o diabo foge de vós. Hoje, o que tem acontecido, muita gente sabe quem é Jesus, até vai a uma igreja, mas não se sujeita a Jesus Cristo. Já repararam isso? Quantas vezes você ouve as pessoas perguntando, não pode por quê? Não pode beber por quê? Não pode dormir com o namorado por quê? Não pode mentir para os pais por quê? E eu poderia falar tanta coisa pior aqui, mas não vou falar. As pessoas ficam tentando ter uma desculpa, mas por que não pode? Deus é amor, Deus é Pai, Deus ele perdoa, Deus é misericordioso, mas Deus é justo. E por causa da sua justiça, Ele não pode mudar. Ele deixou uma palavra, uma orientação, está na sua Bíblia, e toda orientação que está lá são princípios, e Ele não quebra princípios. Por isso você precisa tomar cuidado. Quando você se disponibiliza a estar sujeito a Jesus, então teremos a certeza que seremos mais que vencedores. Romanos 8:37 fala assim, mas em todas essas coisas somos mais que por aquele que nos... Quem te amou assim? Jesus, né? Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque agora você é forte, porque Cristo vive em você. Diga, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim. Quer dizer, Ele entregou a si mesmo, entregou Ele mesmo, para salvar, para libertar, para transformar, para restaurar, para abençoar a sua vida. Então, é muito importante, a gente precisa ter esta atenção. O mundo jaz no maligno, as pessoas estão se disponibilizando ao mundo. As pessoas estão se disponibilizando ao mundo. E se o mundo jaz no maligno e você está disponível a ele, automaticamente você vai entrar na concepção do maligno. Você vai viver o que não é para você viver. João 10:10 fala assim, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Está na nossa mão, amado. Essa realização é sua por direito. Você é uma pessoa querida de Deus, tem tudo para receber o melhor dele. Vamos nos encher de Jesus, vamos ensinar nossos filhos, vamos liberar Jesus nas nossas casas. O mundo há de saber que Jesus é o Senhor da nossa vida, da nossa casa, da nossa igreja, da nossa empresa, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil, daquilo que nós representamos. Pensa bem, será que nós estamos fazendo o nosso melhor, ou nós estamos deixando as coisas acontecerem? Porque uma das coisas mais comuns é as pessoas deixarem as coisas acontecerem. Então, não dá, sabe, hoje o mundo está transformado, então como é que eu vou ensinar meu filho? Meu filho, ele fica nervoso se eu falo. Não comece a impor, comece a liberar.
Faça o que meu pai fazia. Esperava eu chegar em casa, abria a Bíblia e falava, só ler um trechinho aqui. E depois perguntava, o que você entendeu? Olha o que aconteceu comigo, irmão. Só dele me mandar eu ler e perguntar o que eu sabia, eu achava aquilo lá. Sabe aquela que você faz assim para o seu pai não te perturbar? Tá bom. Chegava lá, até falava para minha irmã, vamos chegar, faz logo o que ele quer e vamos dormir, que eu estou cansado, tem que dormir, tem que fazer isso, fazer aquilo. Às vezes não tinha jantado, tem que jantar. Ele não esperava jantar. Ah, mas coitadinho, vou deixar ele jantar. Não, primeiro ele falava. Ele não gastava mais do que, vamos falar, não chegava a 10 minutos, não chegava. Mas ele foi colocando a sementinha, foi colocando a semente. E aí passou o tempo, não foi imediatamente, porque nessa época eu tinha 19 anos, 20 anos, ele foi colocando a sementinha. Eu fui me converter, eu tinha 34 anos, praticamente quase o dobro da idade que eu tinha. Mas Deus esqueceu? Deus não vai esquecer dos seus filhos, Deus não vai esquecer da sua casa, não vai esquecer daquele seu marido enfadonho, chato, que não quer saber de Jesus. Fica tranquila. Apóstolo, mas veja bem, não vejo nada, você casou, ele é seu, fica com ele para você, mas você vai encher ele de Jesus. A palavra de Deus é como uma marreta que esmiuça a penha, o martelo que quebra a pedra, tradução para os dias de hoje. Então você não tem que ir lá ser duro, você só tem que ir liberando a palavra. Vá liberando a palavra, vá liberando a palavra, porque essa palavra vai mudar a sua casa, vai mudar a sua família, vai mudar os seus filhos. Deixa eu pegar o microfone, peraí, fica aqui. Não vai embora, peraí. Tá ligado? Vermelho? Glórias a Deus. A paz, igreja. O apóstolo estava ministrando aqui, e aí quando eu olhei do lado aqui, bem em frente a esse corredor, tinha um anjo bem grande, bem alto, com as asas cobrindo assim o corpo dele, como se fosse um general assim de filme de guerra, mas muito reto, muito prestando atenção e guardando a gente. Amém, igreja? Eu creio que eu estou fazendo para você, falando para você, é o profético. É aquilo que o pastor André falou. Deus envia gente, às vezes, para ministrar a sua vida, não para colocar pedra no seu sapato, não para colocar peso nas suas costas, não para deixar você triste ou desanimado, mas ao contrário, para levantar você e fazer de você alguém especial nas mãos de Deus. O amado querido viu que o Senhor enviou o anjo dele aqui nesse lugar para te guardar. Aquilo não é por mim, é por você. O amor que Deus tem na sua vida é tão especial que Ele manda que eu declare e confirma com a presença dEle no lugar. Você entende a mudança que Deus quer para a sua vida? É o tempo. Esse é o tempo. Se Deus está mandando a gente falar do profético, de lidar com situações maiores, de provocar, não pense que as pessoas vão gostar. Até que dentro mesmo vai ter pessoas que vão dizer assim: eu não acho que ele está certo, ele falou disso, falou daquilo, eu não gostei. Outro dia alguém escreveu até no chat da igreja, porque para escrever que nós somos bênção tem pouco, mas para atacar sempre tem uma porção. E a pessoa escreveu que eu estava saindo fora das minhas linhas e etc. Amado, não leva a mal, mas eu não estou nem aí para esse pessoal, não estou nem aí. Mas por quê? Porque primeiro, eu tenho um rebanho ao qual Deus me responsabilizou. Eu não sou pastor por falta de emprego, eu não sou pastor porque eu não sou capaz de sair daqui, começar a trabalhar e ganhar meu dinheiro e tocar minha vida.
Eu aprendi a amar a Deus sobre todas as coisas e seguir ao Senhor com muito respeito. Então o que eu estou dando para você é aquilo que Deus me pegou aqui uma tarde inteira e fez eu escrever tudo isso daqui para falar com você, para dizer para você. Sua casa será transformada, sua família será transformada, seus filhos serão abençoados, não tenha receio. Mas apóstolo, hoje está tudo conturbado, mas o nosso Deus é capaz de desfazer todo engano, todo engodo, toda bagunça. Ele é capaz de restaurar corações, liberar mentes, transformar o físico, curar as enfermidades. Você só precisa estar livre de coração para se encher da presença do Deus Todo-Poderoso. Eu tinha que falar isso hoje, porque hoje é dia de Santa Ceia. É o momento de nós lembrarmos do sacrifício que Jesus fez para transformar a nossa vida. E Ele não fez aquilo porque Ele não tinha mais nada o que fazer. Ele fez aquilo porque Ele sabia que iam se levantar muitos endemoniados para tentar roubar a intimidade do povo com Deus. Por isso Ele fala, só existe um intercessor entre os homens e Deus. Não é todo esse povo que está inventando coisas por aí, é Jesus Cristo, o justo. As pessoas tentam colocar, não, a igreja inclusiva, não, querido, se Deus quisesse fazer isso, Ele já tinha feito lá atrás. Ou você pensa acho que o pessoal pensa que prostituta, que homossexual, que tudo isso daí nasceu ontem. Pega lá em Roma, pega lá nas épocas de Jesus até antes, volta lá, bem antes disso, e veja quantas coisas erradas aconteciam. E Deus nunca mudou a sua palavra por isso, porque antes de Jesus vir, já acontecia. Jesus só veio para mostrar que Ele tem salvação para todas as pessoas, não importa qual seja ela, não importa. Então essa visão de igreja inclusiva, isso não existe, é a maior fantasia que existe, é um carnaval, né, para as pessoas que não querem andar no caminho do Senhor, não querem andar dentro da Bíblia. Então eles criaram algumas configurações. Deus é amor, Jesus é amor, legal, querido, mas Ele não pode negar a si mesmo. Ele é fiel à sua própria palavra. É Ele não colocou, Marcos, seja você aquele que vai cuidar da minha palavra, porque Ele sabia que eu sou incapacitado. Ele não colocou o Silas Malafaia, Ele não colocou o Edir Macedo, Ele não colocou outros homens, não. Ele diz que Ele vela pela sua palavra. Então todos nós estamos aqui como mordomos, mas quem vela pela palavra é o próprio Deus. Por isso, todas essas invenções banais não têm poder para mudar coisa alguma no céu, mas tem sim para satisfazer a carne das pessoas que estão no pecado, no erro, no engano. Foi muito triste a gente olhar na época das eleições, pastores que estavam indo lá nos Gideões, que foram excluídos dos Gideões, por comportamentos totalmente errados, se tornaram cabo eleitoral do presidente atual e começaram a dar curso para pastores. Espera aí, cara, você não tem esse nível, não é conhecimento da palavra, é caráter. Como é que ele vai dar curso? Como é que ele vai formar igrejas? Aí nós começamos a ver como o diabo opera. Ele mexe até com aqueles que conheciam a palavra, para poder mexer com pessoas que não têm tanto conhecimento, ou que não estão tão preparados. Não tenha dúvida que Deus está ouvindo você. Deus está agora olhando diretamente para o seu coração. Ele é fiel à palavra dele. Ele está mandando dizer isso com firmeza. Não há nada que possa mudar a orientação.
carabadai, que está colocada na Bíblia, que está declarada na Bíblia. Não tem homem que possa, rabás quebed anabraçou, mudar uma vírgula sequer, um ponto sequer do que está contido na palavra. Por isso, obou shabed anaiaçou, se levanta, se firma, se fortalece e encontra os teus olhos, os olhos do Senhor, porque a verdade dele vai arder no seu coração, o poder dele vai cobrir a sua mente e você será vitorioso na presença daquele que te ama. Ei, carabaxere calabai, nome do Senhor.